pessoal, Aline Teixeira passando por aqui. 2023 começou agora oficialmente, né? Depois do carnaval. E a gente vai voltar aqui com o podcast. Só que esse ano, gente, a gente vai ter algumas atividades diferentes, uma dinâmica diferente. Hoje eu tô aqui com o Arthur Novaes, que vocês já conhecem, já participou aqui do Pode Vir algumas vezes. Só que hoje o Arthur, ele tá como é que é o termo, Arthur? Co-host. Co-host. Ele vai estar aqui comigo. E a gente tem uma nova dinâmica aqui no podcast, né? Ele selecionou algumas notícias e a gente vai comentar sobre essas notícias. Porque o que a gente quer trazer para vocês é informação de qualidade, né, Arthur? E colocar pontos importantes dentro dessas informações. A gente vai falar bastante sobre a violência contra a mulher, que é a violência de gênero, que infelizmente está crescendo cada vez mais no Brasil. A gente vai falar sobre saúde mental, diversos temas, e eu espero que você goste. Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigada por você aceitar o convite de estar aqui mais uma vez. Sim, é sempre um prazer estar aqui presente e a gente mudar um pouco, ver esse novo modelo, que eu acho que é muito importante. A gente debater e compartilhar ideias sobre uma questão que é tão importante, independente de qualquer coisa, é um assunto que tem que ser debatido por todas as classes nossas. E não só, a gente vê, né? Eu já tô com quase 40, o Arthur acabou de fazer 18. Parabéns, Arthur. Obrigado. E a gente vê que os temas são importantes, independente da idade, né, Arthur? Sim. E você que tá super antenado, acredito eu, pela idade, né? Nas redes sociais, na internet e tudo mais, tenho certeza que você selecionou algumas notícias que estão aí hoje em destaque, né? No nosso país, no Brasil. Então, vamos começar a produção, se puder colocar a primeira notícia aqui na nossa telinha, pra gente começar os debates. Legal. Vamos lá, notícia do portal G1, recentemente, 2 de março de 23, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022, né? Essa é uma informação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? É um importante ente que debate as questões da segurança pública e recentemente tem feito muitos índices relacionados à violência contra a mulher, né? E o que é importante, eu acho que vale muito identificar nessa notícia é que houve um salto de 2021 para 2022. Eu acho que a partir daí a gente pode comentar bastante sobre o assunto, que eu acho que é só um retrato do que a gente vê no dia a dia, né? Sabe o que eu vejo, Arthur? A gente vê aí 35 mulheres por minuto, né? Imagina essa conta por dia, por ano. Assim, fazendo uma conta rápida aqui, isso dá mais ou menos a população de Portugal, né? Então, por ano, uma população de um país inteiro, 2 vezes a população de Portugal, na verdade, é agredida no Brasil. Então, assim, é um número realmente alarmante, né? E o que a gente pode entender com isso? Eu acho que são alguns pontos, né, Arthur? Primeiro, eu acho que hoje as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Sim. Porque a gente não pode se enganar de achar que isso não acontecia antes, né? Sim. Eu acho que com a vinda da pandemia, provavelmente esse número... Provavelmente não, né? Certeza. Esse número aumentou muito porque existiu o confinamento, as pessoas em casa, então aquela convivência já aumentou o número de agressões, né, contra a mulher. E eu acho que, até por conta da pandemia, utilizando mais as redes sociais, as pessoas começaram a se inteirar mais sobre os assuntos e as mulheres passaram a denunciar. Então, é péssima a gente ouvir isso, é horrível a gente ver um número alarmante desse. E eu acredito, Arthur, não sei se você concorda comigo, que isso tem muito a ver com o machismo estrutural dentro da nossa sociedade, né? Sem dúvida. Porque se tá acontecendo esse número de agressão por minuto, né? 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil. Isso significa que esses homens têm certeza da impunidade. Sim. Né? Porque ninguém faria algo, ou até faria, mas seria menor o caso se a pessoa soubesse que existe uma lei que repreende veementemente esses atos, né? A pessoa não vai fazer alguma coisa se sabe que a lei vai cobrar. Então, a gente vê isso, que os homens sabem dessa impunidade. Sim. As mulheres denunciam, as mulheres vão para a delegacia, tem a lei da Maria da Penha que ajuda muito, mas muitas vezes isso volta a acontecer, né? E o que é legal a gente verificar é que muito dos entes, principalmente da Polícia Civil, né,
polícia responsável pela investigação, diz que o maior problema é que esses homens que cometem esse tipo de violência, geralmente, por cometer a violência, ele já é covarde. Mas ele ainda é mais covarde quando ele faz essa violência quando não tem mais testemunhas. É a palavra dele contra a mulher. E como você disse, a gente tem o machismo estrutural, que sempre a palavra da mulher vale menos. Ela vai ser tida como uma louca, surtada. Então essa eu acredito que é uma das dificuldades para ser feito o que gera impunidade, né? Sim. Essa não existe apuração do crime, é geralmente o depoimento da mulher contra o homem. Então a gente vê geralmente quando tem uns casos onde tem mais testemunhas, onde tem provas, geralmente o homem ele é investigado, ele é condenado. Porém, quando a maioria dessas agressões a gente sabe que acontece nesse meio de um contra o outro, a palavra de um contra o outro, geralmente o crime não é apurado e o homem fica impune mesmo. Arthur, você falou uma coisa que faz todo sentido. O machismo estrutural, ele é tóxico, né? Então a gente vê, como o Arthur falou, quando tem a palavra de uma mulher e a palavra de um homem, a do homem vale mais. A mulher é aquilo, a gente, não, vamos ver, porque não é bem assim, esse cara é tão bacana, né? Como é que ele vai fazer uma coisa dessa? Ela é louca. Quem nunca, você que é mulher, namorou algum homem que o cara falava que a ex era louca? E um dia quem vira louca é a gente, né? Depois. Infelizmente é isso, né? E a gente, quando a gente fala de machismo, pessoal, a gente não tá falando só os homens reproduzindo isso. O machismo, quando a gente fala estrutural, é um machismo que está presente na sociedade, entre homens e mulheres. Porque nós, mulheres mesmo, a gente, às vezes, duvida da palavra de outra mulher, né? Coloca o homem numa situação de vitimismo. Ah, não, coitado, não é bem assim. Ah, mas ela provocou, ela pediu. Ah, poxa, ele não conseguiu se segurar. Não é bem assim. E não é, né? A gente tem que primeiro ouvir a vítima nunca tá errada, galera. Primeiro ouvir a vítima, apurar a história, antes de sair fazendo esses julgamentos. Que é outra coisa, né, Arthur? Na internet a gente vê muito, principalmente com famosos, casos de famosos e tal, e a pessoa coloca e já vai todo mundo naqueles haters. A chamada cultura do cancelamento, Isso. né? E é sempre, primeiramente, a mulher que é cancelada, né? Sim. Então, o homem sempre, ele é o correto, até que se prove o contrário, e a mulher já vem com o papel de ela tá errada. E aí ela tem que provar que ela está certa, que é um absurdo, né? Sim. E outra coisa, né, Arthur? A gente vê aí, hoje em dia, nas redes sociais, né, nessa cultura do cancelamento, e muitas mulheres fazendo haters contra mulheres. E é o que eu sempre falo. Eu falo não só aqui no podcast, eu falo para os meus clientes que eu atendo, eu falo também em palestras que eu dou, falando sobre relacionamentos abusivos, que a relação abusiva, ela não é só física. Porque é isso, a gente espera chegar, às vezes, num grau de violência física pra poder falar, não, realmente, o cara não era um cara bacana. Sim. E não é bem assim, né? Existem vários tipos de relações abusivas. Então, a gente tem o abuso psicológico, o abuso moral, o abuso financeiro, que é quando o cara controla o dinheiro da mulher. Sim. E tudo isso, gente, leva um dia a poder ter uma agressão verbal, uma agressão física. Então, é ficar atenta a esses sinais, né? Depois, em outros podcasts e até nas minhas redes sociais, tem falando mais sobre isso, sobre as formas de relacionamento abusivo. Inclusive, Arthur, queria aqui falar pro pessoal sobre o aplicativo Basta, Sim. que é um aplicativo que nós criamos, não só eu, mas um grupo de pessoas ativistas que lutam por essa causa contra a violência à mulher. E é um aplicativo que, primeiramente, ele vai fazer o quê? Dar informações para essas mulheres. Sim. Porque muitas vezes, eu vejo, Arthur, no dia a dia, a mulher não sabe que ela tá passando por uma relação abusiva. Ela acha que isso é normal. Por quê? Estrutural, né? Ela viu isso em casa, ela viu o avô e a avó, ela viu isso na família, então ela acha que é normal ser tratado, às vezes, dessa forma. Sim. E não é normal. Não é normal alguém gritar com você, não é normal alguém bater em você, não é normal alguém te ameaçar. Isso não é normal. E nesse aplicativo, então, tem todas as informações falando sobre relacionamento abusivo. Inclusive, a gente tem uma parte ali, se você quiser deixar um recado pra gente, se for uma situação emergencial, pra gente entrar em contato também. E, então, divulguem, galera. Aplicativo Basta. Você coloca no Google Play? Isso. Google Play, Bom, né?
Você vai App Store. na Apple Store, nesses lugares, você vai baixar aí no seu celular, no seu smartphone, e você vai ter ali essas informações. Então, divulguem para suas amigas, para pessoas que às vezes você sabe que tá tendo alguma coisa e você não tem coragem. Porque isso acontece muito, né, Arthur? As pessoas falam, ai, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, mete a colher sim. Se você vê uma situação de violência, se você presenciar, denuncie, leve pra frente, não deixe barato, porque, como o Arthur falou, quando não tem testemunha, Sim. a coisa é muito pior, né, Arthur? Exatamente. E o que eu acho importante, um desses dados que a pesquisa traz, é que dessas mulheres que relataram sofrer a agressão, 65,6% são mulheres negras, né? Então, eu acho que é mais um retrato de que como a nossa sociedade é desigual. E estudar e avaliar esses dados é muito importante para, a partir daí, a gente tecer políticas públicas, né? Porque se o machismo é estrutural, não basta a gente dizer que a sociedade é machista. O poder público é machista. Tudo é machista. Porque quando você fala nos aspectos das violências que a mulher pode sofrer, que são diversas, não basta só a violência física. O poder público não faz políticas públicas voltadas para esses outros aspectos, né? Talvez a gente vê, felizmente, a gente vê cada vez mais os governos se importando com políticas públicas para capacitação da mulher, para ela ter a sua fonte financeira e para não acabar sofrendo a violência financeira, né? Não ser dependente de um homem. Então, acredito que isso é uma das questões mais importantes. Porque a mulher sabe que se um dia ela fazer esse rompimento, eu identifiquei que eu estou num relacionamento em tese tóxico e eu vou sair disso, a gente observa que a maioria delas, o principal receio é a questão, ainda mais quando tem filhos, é a questão financeira. Eu vou sair, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque a gente sabe que o homem vai embora. Sim. E deixa a mulher ao relento. E quais são as políticas? Qual é o papel do Estado nisso? Né? Porque se o machismo é estrutural... E o racismo também, né? E o racismo é estrutural. Se a gente coloca esse dado de mulheres negras, e infelizmente a gente tem aí hoje a maior população pobre é a população negra, Sim. que também está ligado com o racismo estrutural, né, do nosso país, isso tudo está interligado, né? A gente pode... O que a gente precisa é cobrar dos governantes, cobrar dos nossos parlamentares, políticas públicas que possam trazer essa possibilidade da mulher se ver capaz de se desvencilhar dessa situação. Porque a gente vê cada vez mais ações do Estado, e isso é muito feliz, e tem pessoas que não veem quão isso é importante, né? De você dar para a mulher um meio de emprego, dar uma capacitação, porque já que o racismo o machismo ele é estrutural, a mulher desde o início, a gente vê isso antes, e mais agora a gente vê também, a mulher desde o início ela é colocada na situação da casa, né? Então a gente vê que a mulher, quando o homem vai embora, ela não tem outra opção de renda para manter os filhos. Então é o poder público dar essas possibilidades para ela se formar, ter um emprego, né? Um emprego formal, que a gente vê que muitas dessas mulheres vão para a informalidade. Sim. E isso é um problema muito grande em todos os aspectos, a informalidade, né? A pandemia nos trouxe muito isso, né? Quando a gente jogou que o desemprego estava grande, mas você não considerava as pessoas que estavam na informalidade. Sim. Né? E a gente sabe que a maioria dessas mulheres vão para a informalidade, então é muito importante a gente debruçar sobre esses dados e cobrar. A gente tem que cobrar das escolas, para elas serem escolas em período integral, para dar mais educação e a mulher ter a possibilidade de ter mais creches em tempo integral, para que ela possa trabalhar e saiba que o filho dela vai estar num local seguro, sim, onde ele vai ter segurança física dele, segurança alimentar dele, ter as refeições dele.
Então, acho que o papel do poder público é de extrema importância. Extrema importância. E também quando a gente olha para os cargos públicos, a gente ouve muito falar sobre a representatividade, né? Uhum. Tem muita gente que não vê o valor que tem nisso. Mas quando a gente vê que a gente tem uma mulher numa posição de chefia, numa posição de comando, com certeza isso vai afetar uma criança, uma menina, uma jovem, para ela falar, eu também posso fazer isso. Sim. É muito importante isso que o Arthur nos trouxe, e é por isso que o debate é uma coisa que eu vejo que é muito importante nos dias de hoje, né? Quando a gente fala de cobrança do poder público, não é só, né, como o Arthur falou, a gente tem que ter capacitação para as mulheres, temos que ter escola para essas crianças, porque o que a gente vê, isso é real, né? Que quando o cara sai de casa, ele deixa a mulher com os filhos, Sim. ela, que era uma mulher que ficava em casa, né, cuidava da casa, das crianças, se vê numa situação sem trabalho, sem uma capacitação profissional para poder procurar um trabalho formal, Sim. né? E sem poder deixar os filhos num lugar, né? Numa escola, como numa creche de período integral, que ela vai saber que a criança vai estar com segurança alimentar, como o Arthur falou, com segurança. E aí o que acontece? Muitas vezes essas crianças ficam em casa sozinhas, né? E isso pode ocasionar diversos acidentes. Essa mulher não vai conseguir trabalhar de uma forma adequada. Então, realmente é isso. É a gente cobrar do poder público. E o que é importante, se o poder público identificar que ela faz esse tipo de coisa, ela pode até ser Perder as indiciada crianças. criminalmente Sim. por abandono de incapaz. Uhum. Então, o problema o Estado vai julgá-la por uma ineficiência do próprio Estado. É uma loucura, né, Arthur? Mas E eu acredito que o papel da escola, não só da questão de possibilitar que a mulher possa buscar o seu sustento financeiro, o papel da escola também vai da formação, né? A gente sabe que muitas pessoas têm, não por opção, mas acabam não abrindo os olhos para esses tipos de problema. Sim. E a escola é o lugar onde é mais capaz de você fazer isso, de você colocar luz. Eu participei o ano passado de um projeto numa escola, uma eletiva, que os alunos, eles, o nome da eletiva era Frágeis ou Poderosas, né? E a gente, de 20 alunos, dois eram homens, o resto, 18 eram meninas, né? Então a gente vê que, pelo menos isso são duas coisas, uma coisa boa, outra ruim. Uma coisa boa é que as mulheres estão se importando com isso, e outra que os homens não se importam muito. Sim. Né? Mas o que foi interessante é que elas estavam lá e elas não estavam aprendendo lá. Lá elas sabiam dessas coisas e eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, isso já é um passo dado. A gente está formando uma geração que tem noção disso. Sim. Né? Então, acho que isso é muito importante e eu acredito que lá atrás, quem brigou por isso, talvez hoje veja que teve algum resultado. Sim, né? E é por isso que a gente está aqui, né, Arthur? Exatamente. Porque teve um resultado lá atrás e porque a gente quer mudanças daqui para frente também, que eu acho que isso que é importante, né? Existem coisas que melhoraram, né? Mas, vendo os números aqui, né, nessa violência contra a mulher, a gente está aqui justamente para debater para que isso modifique. E como é uma coisa estrutural, a gente sabe que é difícil. Não é fácil, né? A gente entrar dentro da sociedade e quebrar aquilo. É uma coisa que é com o tempo, só que é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Para dar luz, né, para as pessoas, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas vão atrás do conhecimento, para que elas busquem ajuda. Vamos para a próxima notícia que o Arthur selecionou. Se puderem trocar aqui na TV. A outra notícia, Lívia Lagato entrará com pedido de medida protetiva na Polícia de São Paulo contra Thiago Schutz, coach investigado por ameaçar a atriz, né? Inicialmente essa notícia surgiu nas redes sociais, TikTok, Instagram, como uma piada, né? Uhum. O nítido é heterotop, né? Fica conhecido como Coach Campari, e de início ele não, na fala dele tem uma série de falas machistas, né, que a gente vê que de certo nível, se você olha, você acha até que é um personagem,
né? E de início foi tido como uma grande brincadeira, um cara sem noção, com falas machistas e toda a rede social tratou isso como uma grande piada, né? E a mulher que ele conta um relato, e a mulher que participou desse relato vê as redes sociais, dá o depoimento dela, e ela trouxe ainda mais quanto ele foi machista nas falas dele, né? E de uma brincadeira, ele a ameaçou, né? Ele me enviou uma mensagem no Instagram, falando assim, você tem 24 horas para tirar seu conteúdo sobre mim, depois disso, processo ou bala, né? Você escolhe, ou seja, mais um retrato da violência, o que era tido como uma grande brincadeira, só demonstrou ainda mais como é a violência contra a mulher, né? E a gente vê, né, Arthur, como corrobora com tudo que nós falamos sobre o machismo estrutural. Primeiro, né, eu acompanhei esse caso pelas redes sociais e tudo, e aí fui ver um pouco do conteúdo, né, desse Thiago Schultz, que é o coach do Campari, né, pra entender. Então, é coach de masculinidade. Beleza, fui, né, olhar o conteúdo, e é uma coisa super esquisita, que é bem machista mesmo, de colocar a mulher como um objeto, né, então... O cara, primeiro de conversa, né, que já é um absurdo, o cara ensina outros homens a serem machistas e tratarem as mulheres como objeto. Sim. Que eu já vejo assim, como é tão machista, né, o nosso país, que uma coisa dessas dá sucesso na internet. A pessoa falar esse tipo de coisa sem vergonha na cara nenhuma, sem... Sabe? Não, poxa, tô falando uma coisa super errada. Não, vai lá, fala, tem like, tem curtida, tem gente compartilhando, achando o máximo. Então já começa por aí o quanto a nossa sociedade é machista. E, assim, não é só homem que segue esse cara, muitas mulheres concordam. Inclusive, essa semana, acho que foi a mulher do Sorocaba, Fernando Sorocaba, ou Fernando ou Sorocaba, um dos dois, da dupla sertaneja, que colocou também uma fala nas redes sociais. Ela pegou uma revista que tava a Rihanna na capa e a Rihanna na frente e o marido atrás. Sim. Demonstrando o quê, né? O empoderamento da Rihanna. Pô, é a Rihanna, né, gente? Sim. Peraí, né? Ok. Ó, pô, olha que mulherão, né? E aí ela colocou uma fala nas redes sociais falando assim, olha, vocês não enxergam nada errado aqui? Então, pra ela, o que estava errado, a mulher está na frente, porque é o homem que tem que ser o provedor, o homem que tem que ser o que traz o dinheiro na casa, o que manda e tudo mais. Eu entendo que seja um valor dessa pessoa, dessa mulher, mas a gente vê o quanto o machismo está intrínseco nesses valores, Sim. Né? Então, quer dizer, você pegar uma Rihanna, ela tem que ser submissa a um marido, e não só a Rihanna, qualquer mulher que esteja nos assistindo não tem que ser submissa. Hoje a gente tem que lidar as coisas com equidade, com igualdade. Chega desses papos bestas de que homem é mais, de que homem tem que ser o provedor. Não é assim. Cada casal vai ter sua dinâmica, cada casal tem o seu jeito de fazer. Não é o homem que tem que ser nada, nem a mulher. Isso tudo vem com esse machismo, que nós crescemos acreditando em certas coisas, né? Que o homem tem que ser o machão, o heterotop, o não sei o que, a mulher tem que ser a frágil, a que fica em casa, a que tem sentimentos, e o cara é o cara que sai por aí, pega todo mundo e tal. Então, chega, né? E aí, já pegando aí nesse caso aí do coach do Campari, já rolou umas piadas, né? Óbvio, porque é motivo de chacota o que ele falou no podcast. Ele ficou bravinho e aí fez essa ameaça contra a Lívia. E aí a gente fala de novo, Arthur, sobre a questão da impunidade. Sim. Pro cara fazer uma ameaça pra uma mulher numa rede social, ele mandou, né, na mensagem particular pra ela. Só que, obviamente, ela poderia Sim. printar como fez e colocou nas redes. Só que aí você vê a certeza de que, não vai dar nada, eu vou ameaçar sim. Então, Exatamente. existe esse poder que o homem tem de ameaçar mulheres, né? E aí, o caso tornou uma repercussão grande, e aí ele veio nas redes fazer aquela declaração de o macho arrependido, não foi bem assim que eu falei, mas foi isso que você falou. Meter bala em alguém não tem duplo sentido. Sim. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que levar as coisas, às vezes, no sentido literal, porque isso é perigoso. Porque se alguém vê isso e fala assim, o cara tá ameaçando a menina, eu também posso ameaçar. E isso Sim. cada vez mais vai se perpetuando, né, Arthur? E eu acho que o que é importante desses casos que aparecem nas redes sociais
que como ele serve de exemplo, ele pode servir de exemplo negativo ou positivo. Uhum. Ou você segue um exemplo de que foi um caso de que um homem ameaçou uma mulher e ele foi indiciado e sofreu sanções judiciais, ou se não é um exemplo de impunidade. Cabe a nós, que não só homens, mulheres, cabe a nós vermos isso e cobrar, né? Cobrar da justiça que no mínimo isso seja apurado, seja verificado, né? Não dá também pra gente se utilizar da cultura do cancelamento e simplesmente falar, não, tem que ser apurado legalmente, qual o embasamento jurídico para ele ser, mas ele tem que sofrer algo, Sim. né? A gente observa que as pessoas acabam esquecendo da importância que as coisas serem tratadas judicialmente, né? A polícia tem que apurar isso, Uhum. né? Ela entrou com medida solicitou uma medida protetiva, então acho que isso é importante, porque as pessoas talvez não venham a gravidade, mas numa hora dessa a gente vê que ela pode virar uma estatística, ela pode Sim. ser mais um nesse levantamento. Até né? arrepia, porque isso infelizmente acontece todos os dias no Brasil. Mulheres sendo vítimas de feminicídio, né? Que é o assassinato, né? Contra a mulher. E nesse caso, a gente fala assim, poxa, mas o cara mandou uma mensagem, né? Já vi gente falando isso. Não é nada, gente, é uma mensagem, ela tá fazendo muito. Não, delirando. Né? Pô, foi só um jeito de falar. Não foi só um jeito de falar, ele literalmente ameaçou. E como o Arthur falou, precisa sim ser averiguado, precisa ir pra justiça, tem que entrar. Não dá pra ficar, mais uma vez, impune. Tá, pode ser que não seja preso, enfim, mas alguma consequência tem que sofrer, porque o que a gente tem que entender é que a gente não pode falar qualquer coisa, ameaçar as pessoas e achar que a gente vai ficar uma boa, não vai acontecer nada. E a gente tá falando aqui, pessoal, no caso de homens contra mulheres, não é porque a gente é contra homem. O Arthur é homem, tá aqui na minha frente e a gente tá debatendo sobre isso. O que a gente tá debatendo não é ser contra homem, mas ser contra um sistema que prejudica tanto homens quanto mulheres, que é o machismo. O machismo, ele não é só ruim pras mulheres. Ele é ruim pros homens também. Sim. Porque um cara que não é um cara machão, heterotop, que no dia a dia, ele sofre consequências disso. Até mesmo violência, né? Então, a gente tá batendo na tecla da violência de gênero, que é a violência contra a mulher, mas não é só isso, né, Arthur? É uma coisa muito mais ampla do que só isso, que é uma coisa já grave, só que envolve muito mais, é uma coisa muito maior do que essa violência. O quanto o homem tem que observar, o quanto essa cultura machista interfere no próprio homem. Um dado do Ministério da Saúde diz que 78% dos suicidas são homens. Então a gente observa que o quanto a dificuldade do homem acessar uma ajuda psicológica, ou quanto o fracasso do homem, a gente sabe, o fracasso do homem é muito mais vergonhoso para a sociedade do que o fracasso de uma mulher. Sim. Né? Então isso acaba causando no próprio homem grandes problemas. Então quando você observa, por exemplo, moradores de rua, usuários de droga, sempre a maioria são homens. Né? Isso não é um retrato da sociedade, porque a maioria da população são de mulheres. Sim. Então a gente observa que a cultura machista leva o homem quando fracassa, quando dá algo errado, ele se submete a questões que vão contra ele mesmo, né? Então, acho que é muito importante o homem dar olhar a isso, que ser contra o machismo não é sinônimo de ser mulher, ou ser feminista não é sinônimo de ser mulher. O feminismo é a luta pelo direito das mulheres e que, querendo ou não, vai sim melhorar esses aspectos para o homem. Né? Então, acho que é muito importante. Eu vi uma vez, isso é uma fala em relação, eu não me lembro de quem que foi, mas que dizia, não basta você só não ser racista. Você precisa ser antirracista. Então não basta apenas eu não ter atitude machistas. Eu preciso ser antimachismo, eu preciso combater o machismo. No meu dia a dia, quando a gente fala do machismo estrutural ou do racismo estrutural, a gente tem uma demanda que é algo que está
penetrado na sociedade e tá penetrado e tá nas nossas mentes. Então, é necessário eu reconhecer o meu machismo, compreender de que em pensamento, talvez não em atitudes, mas em pensamento, eu tenho pensamentos machistas, eu tenho, e não há problema nisso, o problema é não reconhecer. Se você reconhece isso já é um grande passo para, a partir daí, você tomar atitudes, mudar o seu dia a dia. Isso não é só o machismo, o racismo, Tá tudo qualquer interligado, né, Arthur? qualquer Essa tipo de preconceito. desconstrução que o Arthur tá falando, que quando a gente começa a nos questionar sobre pensamentos e atitudes também, né? Porque enquanto a gente não tem a consciência daquilo, a gente tem atitudes machistas, homofóbicas, enfim. Quando a gente começa a se questionar, a gente fala, pô, peraí, né? Não é bem assim. E a gente vai modificando a cada dia. E não é uma coisa impossível, né, Arthur? Porque todo mundo fala, ai, nossa, mas no meu tempo não era assim. No meu tempo... Gente, isso é uma evolução. Porque aí você pega no tempo da pessoa, a avó era aquela pessoa que não saía de casa, que não tinha amigos, que tinha depressão. O vô era aquele cara que colocou todo o peso da família nas costas. Exatamente. Que o Arthur falou faz muito sentido. Quando a gente fala dessa pressão que o machismo traz para os homens, né, Arthur? Que se a gente colocar que na nossa sociedade o homem tem que ser o provedor de um lar, né? E a gente entender que o nosso país, a maioria das pessoas são pobres, Sim. e aí você vai deixar a responsabilidade toda em cima desse homem, né? Que ele tem que ser o provedor da casa. Imagina essa pressão interna. E aí, se ele não consegue trazer o sustento para a família, ele vai se sentir um fracassado. E como o Arthur falou, esse fracasso é mais vergonhoso perante a sociedade do que o fracasso da mulher. Até tá passando uma novela na Globo, que é Vai na Fé, não sei se vocês já viram, que eu tô no começo, que fala exatamente disso, né? O cara perdeu o emprego e quem tava sustentando a casa era a mulher. E o quanto ele se sentia envergonhado dessa situação, de se sentir um fracassado. E isso pode trazer uma depressão, pode Sim. trazer até em casos de suicídio, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, que eu tenho certeza que quando a gente fala de feminismo e machismo, vem comentários tipo, ah lá, mais uma feminazi, essa daí odeia homem, pipipi. E não é isso. A gente quer uma mudança para uma sociedade como um todo, tanto para as mulheres quanto para os homens. Só que hoje a gente bate na tecla de estar junto das mulheres, de falar sobre isso, porque é uma situação de vulnerabilidade. As mulheres enfrentam situações de vulnerabilidade no Brasil, não é? Isso não é uma mentira, isso é estatístico, né? A gente vê aqui o caso de uma menina que colocou aí na internet, dessa atriz, da Lívia, porque fez uma paródia e o cara ameaçou ela de morte. Então, existe essa situação de vulnerabilidade e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Exatamente. E eu acho que, mais uma vez, o papel do poder público é essencial, né? O Estado precisa estar, e é nesses momentos que o Estado precisa sim intervir na vida das pessoas, porque a gente trouxe para um aspecto de que isso gera na sociedade, são diversos problemas, diversos. E eu acho que o que é um retrato que eu tenho para mim sempre, do que é essa questão, eu tenho esse retrato familiar. Minha avó, ela é do interior do Ceará, a mãe dela, salvo engano, tinha 6 filhos, né? E o marido delas foi embora, o pai da minha avó. E a mãe dela se viu na obrigação de dar aos filhos dela para outras pessoas criarem, porque ela sabia o quão feio era, o quão desprezível era uma mulher mãe solteira. Uma mulher mãe solteira era tida como prostituta, né? O que a gente vê é que nenhuma culpa ela tem. Ela foi deixada, então ela se viu na obrigação de dar a minha avó e os irmãos dela para serem criados por outras pessoas, porque ela sabia o quanto os filhos dela iam sofrer. E o que eu tenho para mim, que é um pouco do que essa consciência que eu tenho hoje, é muito em relação à minha avó, pelos preconceitos que ela tem, que talvez a gente tenha um pouco que
relevar um pouco pela idade, pelo que a pessoa viveu, mas mesmo assim ela era uma pessoa muito sábia. E ela sabia que a mãe dela não tinha culpa de nada. Então ela falou que, se eu não me engano, é até engraçado ela contando, que ela foi dada, acho que para mais de 5 famílias ela voltava, porque ela queria estar com a mãe dela. Que ela sabia que a culpa não era da mãe dela. Então eu acho que isso é mais um retrato de quão antigo é esse problema e como a gente tem que lidar, né? Mesmo com toda a evolução tecnológica, e a gente vê que as mudanças estão vindo mesmo assim, a gente vê um cara que ganha status nas redes sociais com basicamente o machismo. Uhum. E a gente vê que ainda existem pessoas, mulheres, homens, que acham isso algo interessante, que se interessam. Então a gente percebe que principalmente a minha geração e a geração que estão vindo, a responsabilidade de mudar e de mudança. Isso é no dia a dia, isso é na escola, no trabalho. Então, eu acho assim, que se você vê uma situação de assédio, de agressão, você tem que falar. Você tem que dizer. Essa história de briga de marido e mulher não se mete a colher, tem sim, é crime. É crime. Se você vê um homem sendo agredido na rua, por outro, você vai intervir. Então, se você vê uma mulher sendo agredida, seja pelo parceiro, ou seja por outra pessoa, você tem sim que intervir. Porque é da sua responsabilidade, como ente da sociedade, manter as coisas organizadas. Manter que o direito daquela mulher está sendo infringido quando ela é agredida, quando ela sofre algum tipo de violência. Nada impede de amanhã o seu direito ser infringido por outra coisa. Sim. Então você tem sim que abordar, tem que falar. E não é mais daquela retórica de que pode acontecer com a sua mãe, com a sua irmã. Não. Eu acho que é um ponto importante de se abordar para você conseguir atingir, mas não, é um ente da sociedade que está sofrendo um crime, sofrendo uma violência, e você tem sim que intervir. Sim. Em todos os aspectos. Então é no ônibus, se você percebe, não é ser homem herói, eu vou... tem aquele estigma, né? O homem, quando toma esse tipo de atitude, ele é tido como herói. Não, ele tá fazendo o papel dele, a obrigação dele. Então, eu acredito que quando você se põe como um antimachismo, você não é um mega homem, um evoluído. Você está fazendo a sua função. Sim. Você está fazendo a sua obrigação. E você não é nada melhor que ninguém por estar fazendo isso. E é uma questão tão óbvia, tão latente esse problema, que é necessário fazer isso. E isso é na escola, no trabalho. A gente sabe que muitas pessoas se submetem a isso porque as pessoas que estão acima têm um pensamento contrário, né? Então, eu sei que não dá pra falar chega no seu chefe e briga com ele. Sim. Mas, de alguma maneira, tentar mudar. É a desconstrução, né? E o que o Arthur falou, que faz muito sentido, essas novas gerações, que é a geração dele e um pouco mais velho, né, do que você, que tem esse acesso ao conhecimento e que tem uma visão de mundo diferente. Eu percebo isso, eu tenho muito contato com jovens, não só o Arthur, outros jovens, tenho uma filha também de 21 anos e tenho bastante contato, que já existe uma diferença de pensamento em relação às diferenças, né? A diversidade do povo brasileiro. Então, existe um pensamento diferente a feminismo, a machismo, a racismo. E aí, nós, no papel de mais velhos, o que a gente tem que fazer? Ouvir essas pessoas. Porque muitas vezes eu entro em vários debates e discussões nas redes sociais quando eu vejo o pessoal da minha idade, 40 ou 40 mais, reproduzindo coisas super machistas e falando que a geração nova é a geração do mimimi. E não entender na sua vida o quanto que essas questões de machismo, de racismo foram totalmente maléficas para a sua vida, inclusive, né? Sim. E agora falando um pouquinho também, Arthur, sobre essa violência, né? Eu tava lembrando aqui de alguns casos que aconteceram essa semana, e que você falou, né? Que a gente tem, sim, que intervir, que a gente tem que denunciar. Não sei se você acompanhou esse caso, foi algum resort no Brasil. Uhum. O cara já tava discutindo com a mulher dentro do quarto, Uhum. né? Isso apareceu em todas as notícias, redes sociais. E aí, acho que era no café da manhã ali do hotel, e aí ele continuou a discussão e gritando aquela agressão verbal mesmo, e ela tava com os filhos chorando, aquela coisa toda, ela até agarrou um que era de colo,
E aí veio uma senhora e falou assim, aqui você não vai fazer isso, não. Ele, cala a boca, não se intromete. Não, eu vou me intrometer sim, porque você tá fazendo isso aqui na frente de todo mundo e a gente não vai deixar uma mulher ser tratada dessa forma. E aí filmaram e foi pra vezes, o cara foi indiciado, né? Só que assim, isso aconteceu num hotel de luxo, Sim. né? No meio de um café da manhã. Então, mais uma vez, a gente vê essa questão da impunidade. Outra notícia que eu vi essas semanas aí que passaram, não sei se você acompanhou, o cara tava no supermercado, eu não sei o que aconteceu, ele jogou literalmente o carrinho na cabeça de uma mulher. Imagina a força de você ser atingido. Sim. Isso, gente, em plena luz do dia, num lugar cheio de pessoas. Então, assim, até quando a gente vai aguentar esse tipo de violência acontecer na cara de todo mundo e não choca? Outro caso do policial que deu um soco numa mulher numa academia, acho que foi em Goiás, porque ela tava usando o equipamento, aí teve uma discussão e o cara enfiou um soco na cara dela. Gente, um policial militar. Sim. Imagina a força desse cara. E mais uma vez, no ambiente público. Sim. Como que a gente pode... É isso que eu falo. Como o Arthur falou, a gente precisa exigir do poder público que tenha maior fiscalização, que essas pessoas sejam indiciadas, e não só nesses casos que viralizam, mas nos outros casos que estão ali esquecidos, né, que ninguém viu, que não é famoso, que não foi pra internet. Como é que a gente pode fazer isso, né, Arthur? Resolver isso? E eu acho que um efeito o que aconteceu na questão racial, que é de extrema importância, que a gente sabe que mesmo desembargadores, juízes, que a gente sabe que cometeram o crime de racismo, e mesmo essas pessoas foram julgadas e condenadas, a gente vê que hoje o racismo não é um crime que se coloca impune. É claro que não do modo perfeito. Sim. Mas a gente precisa um pouco dessa mesma efeito que aconteceu com a questão racial, que aconteça também com a violência contra a mulher. Uhum. Né? A gente vê diversos casos que acontecem que se caem no esquecimento e a gente observa que ele agrediu, ele deu um soco. No caso, você falou, ele deu um soco no rosto dela, ele jogou o carrinho em cima da mulher, e não é uma simples agressão. Ele fez isso porque ela é mulher. Sim. Porque ele se sentiu no poder de fazer isso. Então não é só você dizer, é só um crime de violência. Não, é um crime de violência contra a mulher. Ele fez aquilo porque ela é mulher. Eu acredito que na cabeça dele, ele não cometeria a mesma atitude se fosse outro homem. Com certeza, né? O que o Arthur falou. Por isso que quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente fala violência de gênero, né? Que é uma violência de um homem contra uma mulher. Que são situações que só acontecem porque é uma mulher envolvida na situação. Isso, eu que sou mulher, eu vivo no meu dia a dia, né? Se eu saio na rua, por exemplo, com um homem ao meu lado, eu sofro muito pouco assédio ou quase nenhum, né? Agora, se eu saio sozinha ou com uma mulher ao meu lado, eu sofro assédio. Agora no carnaval, né, o que mais acontece, os caras se veem no direito, às vezes, de te agarrar, de te beijar, de fazer piada de conotação sexual, sendo que você não deu nenhuma abertura. E se você tá com um homem do lado, isso não acontece. Então, é aí que a gente percebe o quanto tem a ver pelo fato de ser mulher. Como o Arthur falou, não é porque é um crime de agressão. Porém, é uma violência de gênero. Sim. E é isso que a gente quer combater. A gente quer combater todas as violências, claro, né? Não achamos normal nenhum tipo de violência. Mas esse pensamento machista de que por ser uma mulher eu vou bater mesmo porque tá tudo bem, eu tenho esse poder. É o homem se colocar num patamar superior, que é isso que acontece, né, Arthur? Eu não posso falar não sou homem, mas eu acredito que esses homens que cometam esse tipo de violência é porque se coloca num papel de superioridade perante a mulher, né? Exatamente. E a gente... isso é uma notícia, é uma questão muito que me agrada demais, porque eu frequento muitas escolas da minha região do Extremo Leste, e a gente percebe o quanto isso já é uma questão que se faz natural na mentalidade das crianças, dos adolescentes, que o assédio não é uma coisa normal, uma brincadeira. Então, a gente percebe que isso é algo muito positivo. Isso às vezes acaba gerando até um problema, porque às vezes
o mínimo contato que a menina não se agrada já é tido como um assédio. Então, a gente percebe que é um pouco alarmante, mas é importante. É importante você ver que uma criança de 12, 14, 15 anos já se vê, uma menina já se vê no direito de falar, não, isso não é correto, isso está errado. Então, o olhar que a gente... Eu lembro muito de uma professora de sociologia que ela falava muito do olhar de estranhamento, né? De você ver uma coisa e não agir com naturalidade. Então, você vê uma mulher ser assediada, você vê uma mulher ser elogiada na rua, que a gente sabe que é uma forma de assédio, você não pode tratar isso com normalidade. E o que eu pude perceber nesse contato desse projeto do Frágeis ou Poderosas é que a maioria das meninas tinham sim essa consciência. Mas quando você percebia que a menina estava numa situação vulnerável, economicamente, socialmente, ela não tinha essa visão. Então a gente tem um outro problema, uma desigualdade, e a gente está falando da desigualdade social. Então, quando ela não tem contato, mesmo hoje com a internet, uma coisa muito globalizada, que todo mundo tem acesso, ela não tem a capacidade de discernimento, de compreender aonde ela está inserida. Né? O que ela pode sofrer, e a gente vê que elas estão ali, na mesma idade, nasceram na mesma época, vivem no mesmo mundo, porém, por estar submetida a uma situação vulnerável, ela não tem esse pensamento. Então, tá aí ainda o papel do poder público, o papel da escola, de demonstrar para essa menina que ela tem sim, ela pode sim sofrer o assédio. Então, quando assédio, abuso, o fio-fio que ela recebe na rua é uma maneira de assédio, ela não pode se contentar com isso, né? Então, mas também a mulher não pode se ver na posição de só ela. Então, a partir do momento, eu acredito, que a mulher sofrer esse assédio e outra pessoa intervir, seja homem, seja mulher, ela vai ver que acredito que as coisas vão mudar e estão mudando, né? Sim. Mas a gente não pode achar que tá mudando e ficar tudo bem. Não. Isso que o Arthur falou traz muito numa tecla que eu sempre falo sobre a educação sexual nas escolas. Porque a educação sexual, como, né, as pessoas pensam, não é ensinar o povo a transar, ou o pessoal a se relacionar afetivamente. A educação sexual, ela engloba muito mais que isso. Engloba, inclusive, o machismo. Engloba, inclusive, assédio, abuso. Então, é importante, porque essa menina que está numa situação de vulnerabilidade, que não tem essa consciência do que é um assédio, do que é um abuso, do que é um abuso físico, um abuso moral, um abuso emocional, com a educação sexual dentro das escolas, isso vai começar a construir novos pensamentos, né? Para que ela consiga, a partir daí, entender as situações que estão acontecendo ao redor dela. O que a gente pode observar, principalmente com o governo passado, quanto a cultura da desinformação afeta e acaba criando... colocado... encerrado um assunto por desinformação, né? A gente vê que esse assunto deixou de ser debatido, né? Deixou de ser falado justamente pela história do kit gay, né? Que é esdrúxulo. A gente sabe que isso não é o objetivo da educação sexual. A educação sexual, para você que possa entender, ela tem o objetivo da sua filha compreender o que é assédio, dela compreender quando ela é submetida a uma situação de que não é correta, que ela está sofrendo assédio. E não só sua filha, seu filho. Esse é o papel da educação sexual. Porque é um tabu tão grande, é uma situação tão imensa, que a menina acaba sofrendo assédio, não compreende isso, e mesmo ela não compreendendo que aquilo é assédio, isso vai gerar problemas na saúde mental dela. Sim. Né? E esse é até o próximo tema que a gente iria abordar, da próxima notícia, se o pessoal puder colocar. Produção, se puder colocar a próxima notícia aqui. O Brasil tem o terceiro pior índice de saúde mental num ranking de 64 países, né? Você vê o quanto a gente tá atrasado na questão da saúde mental. E que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Tudo a ver. Né? Essa questão social, né, Arthur? Porque
eu trabalho com saúde mental, eu hoje faço faculdade de psicologia e já trabalho com isso já há um tempo. E quando a gente atende um público específico, porque quem hoje pode pagar terapia no Brasil, né? É um público seleto. Sim. Não é todo mundo que consegue. Então, quando a gente atende um público específico, as questões dessa pessoa dentro daquela determinada bolha são questões diferentes. Durante o ano passado inteiro e no começo de 2021, eu iniciei uma campanha, né, política, e eu expandi, né, os meus trabalhos para comunidades, para lugares mais carentes. E aí, quando você vai falar de saúde mental numa comunidade, num lugar que as pessoas não têm acesso, às vezes, ao básico, não faz sentido, né? Porque como que você vai falar de saúde mental para uma pessoa que tá, por exemplo, sem água encanada em casa, Sim. uma pessoa que não tem saneamento básico, uma pessoa que tá passando por uma situação de violência, uma mulher que tá passando por uma situação de violência dentro de casa, só que essa mulher, aí você fala pra mulher, não, mas você precisa sair dessa relação, só que ela não tem o trabalho, Sim. ela tem os filhos para criar, ela não tem esse apoio do Estado, e aí como é que você fala isso pra mulher? Porque o problema dela é muito maior, né? Então, quando a gente vê esse ranking do Brasil, a gente percebe que tem a ver com o estrutural, tem a ver com o social, né? Como o Arthur estava falando, uma menina que sofre um assédio, isso pode levar... Então, ela tá num estágio, começou um estágio, uma menina aí de 16 anos, um jovem aprendiz, Sim. e ela sofre assédio dentro do ambiente de trabalho, vamos colocar isso como um exemplo. E aí ela não entende, ela acha que aquilo, né, é assim, porque o homem sempre vai dominar, porque dentro da cabeça dela é assim, só que isso vai corroendo essa menina por dentro. Isso pode se transformar numa ansiedade, numa depressão e chegar num caso mais drástico de um crime contra a vida. Então, a gente vê, quando a gente vê isso, que o problema é muito mais embaixo, né, Arthur? Sim. E o que tudo isso tem a ver, quando a gente olha para o racismo, para o machismo, para a saúde mental, tudo é ainda mais alarmado, ainda mais aprofundado pela desigualdade. Isso assim, na minha... como leigo, só observando esse dado, a gente pode dizer que, sem dúvida, a desigualdade, ela é uma questão que aprofunda isso. O Brasil está nessa colocação pela desigualdade. Sim. É difícil você tratar... dizer que o poder público tem que dar saúde mental, tem que dar tratamento, que ele tem que passar por uma consulta com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta. O Estado precisa fornecer isso quando o Estado não fornece o clínico geral, quando a mulher ela não tem acesso ao ginecologista, ela não consegue fazer exames médicos. Então, tá aí o principal problema e a gente sabe que muitas vezes a deficiência na saúde mental acaba gerando outras doenças Físicas mesmo. físicas. Então a gente sabe que não é só um capricho. Isso interfere diretamente nos custos do Estado com o tratamento de pessoas que é necessário você dar essa visão. E é necessário o poder público também verificar, e eu lembro que na sua campanha você abordou muito isso, que a importância que a escola tem nisso. Sim. Né? A importância de ter um profissional na escola para verificar, porque a gente sabe, muito sem aprofundamento, mas a gente sabe que muitas das traumas que acontecem na vida das pessoas é no período de infância, juventude, adolescência. Então a gente sabe que são nesses períodos onde os traumas são ainda mais, quando acontece, acaba refletindo muito mais na vida. Sim. Então tá aí o papel da escola. Porque quando os traumas acontecem na infância, na adolescência, isso vai fazer com que o caráter da pessoa, que a personalidade daquela pessoa seja modificado a partir desse trauma. Então, ela vai construir uma personalidade a partir Sim. desse trauma que ela sofreu na infância e na adolescência. E aí, se você pega um caso de uma criança, um adolescente, que não tem um acompanhamento com um psicólogo, um profissional da saúde mental, o quanto isso agrava na vida futura dela.
Porque se a gente tem um acompanhamento hoje, aconteceu algo hoje, você faz um acompanhamento, por mais que ela tenha passado por esse trauma, ela vai evoluir de uma forma diferente. Só que se aquilo não foi resolvido, se aquilo não foi falado, se ela não conseguiu expor aquilo e ela continuou, isso pode trazer consequências futuras, né? E a gente vê aí, eu tava lendo, inclusive, esses dias, Arthur, que o maior caso de problemas de saúde mental é entre jovens, né? Esse começo da juventude. Porque é isso, né? A pessoa vem numa infância, numa adolescência, sem um acompanhamento, acontecendo tudo isso. E quando a gente fala que a saúde mental, ela é ampla, não é só sobre a saúde mental. Quando a gente fala que o Estado precisa intervir, não é só sobre a saúde mental. É tudo aquilo que leva essa pessoa a estar passando por determinados problemas. Então, se a pessoa, como eu falei pro Arthur, a pessoa tá ali dentro de casa, ela não tem acesso a um saneamento básico, ela não tem acesso a uma escola para os filhos, ela não consegue trazer comida para casa. Isso tudo vai influenciar na saúde mental dessa pessoa. Sim. E não adianta só ela passar por um psicólogo, para um psiquiatra tomar remédio, se o resto não está sendo resolvido. Então, a gente percebe o quanto a saúde mental tem que andar junto com políticas públicas, não só relacionadas à saúde, né? Mas relacionadas à saúde coletiva, né? A saúde como um todo. E a gente observa que hoje o principal problema também a gente fala da desconstrução do estigma de quem sofre de ansiedade e depressão é louco, né? E a gente tem um problema de quebrar isso, porque as crianças estão sendo criadas por pais que não tiveram contato com esse tipo de visão. Sim. Né? Então a gente, hoje nas escolas, a gente ouve relatos de como a escola não tem, em sua maioria, um profissional que possa laudar, que possa dar o diagnóstico. O papel que ela tem não por obrigação, mas por perceber que isso vai fazer diferença na vida do aluno, da criança, falar, olha, a gente identificou que seu filho pode ter algum transtorno, pode ter algum problema, e a gente recomenda que você busque ajuda médica, né? E a primeira reação dos pais é dizer, não, meu filho não é louco, meu filho não é transtornado, né? Então tá aí o papel importantíssimo dos professores e professoras que a gente tem de fazer essa quebra e convencer, né? Porque a gente sabe, que a gente observa o quão é importante ser tratado, e a gente fala aí das deficiências intelectuais, do transtorno do espectro autista, quanto a intervenção na infância é importante. Muda tudo. Né? Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do podcast. E só para concluir esse assunto, né, Arthur? É importante a gente cuidar da nossa saúde mental, é importante a gente ficar atento aos sinais e não achar que terapia é coisa de louco, não achar que é só pessoas que têm problemas muito grandes. Não, às vezes pequenas coisas no nosso dia a dia podem levar, sim, a gente a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E, como o Arthur falou, a importância da escola na vida das crianças, dos adolescentes, de ter esse papel de desconstrução mesmo, né? De desconstruir essa ideia de que terapia é coisa de louco, ou não, meu filho não tem isso, e não tem nada a ver. Porque, como o Arthur falou, se pega uma criança que já na infância é diagnosticada, a vida dela vai ser completamente diferente se isso não acontecer, porque ela vai estar com um tratamento adequado, vivendo a vida de uma forma adequada para o melhor, para a evolução dela, né? Para a melhor evolução dela. Então, galera, vamos pensar nisso. Saúde mental não é mimimi, né, Arthur? É importante, a gente tem que olhar para isso sim. E é isso aí, pessoal. Arthur, muito obrigada, né, por você estar aqui mais uma vez. Espero que você volte mais com outras notícias, com outros temas pra gente falar. E você também, se tiver alguma sugestão de tema, né, Arthur? Manda pra gente. Manda no Instagram, no meu. Qual que é o seu Instagram, Arthur? Arthur_Novaes. Arthur_Novaes, no meu, @linteixeira.oficial. E manda sugestões pra gente, né? Eu agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui discutindo, que eu acho que é importante. Dentro de tudo isso que a gente comentou, que a gente falou, a gente tira duas ações que eu acho que a gente precisa sim tomar no nosso dia a dia. Que a primeira é a desconstrução, nós desconstruirmos nossos preconceitos, nosso machismo, nosso racismo, e também cobrar
as políticas públicas do poder público, que o Estado precisa intervir nisso, né? Isso. Então, daí a gente tira... Essas duas grandes lições, né? Isso aí. Muito Obrigado, obrigado. gente. Um beijo e até a próxima. Show. Valeu.